Olá, amigos. Aqui estamos, nosso encontro matinal, as nossas domingueiras. E é sempre uma alegria estar com vocês, de coração para coração, falando a respeito de você, a respeito da vida, a respeito da esperança, das nossas lutas cotidianas e dos esforços que a gente vai fazendo para a melhoria pessoal. E eu estava me lembrando de como Deus tem um carinho especial por todos nós que somos a sua criação. E Ele sempre manda aqueles missionários, pessoas adrede preparadas, quiçá através de vidas como a nossa, a evolução, vivendo, chorando, sorrindo e aprendendo paulatinamente a cada dia a fazer a conquista dos valores morais, os valores da alma. E depois de larga viagem sobre esses aspectos de construção espiritual, depois que angariaram títulos de nobreza, títulos de enobrecimento espiritual, eles retornam para nos auxiliar. Vêm como luzeiros colocados por Deus aqui e ali, em vários lugares, para despertar os adormecidos, que somos nós, que estamos vivendo a vida material e estamos estreitamente ligados a essa vida material, acreditando piamente que quando chegar o decesso do corpo, a vida acabou. E, ou mesmo que eu esteja acreditando que eu vá para um local de sofrimento eterno, ou vá para um lugar de beatitude eterna, mesmo que eu pense dessa maneira, essa crença nunca dá aquele cunho de veracidade para a nossa existência. Mas a gente pensa, então, nesses luminares que passam pela Terra, assim como um brilho do sol que vai passando a partir do seu nascimento, nas primeiras horas do dia, até o momento em que vai se pôr lá nos finalmente do dia. Então, esses luminares chegam dessa forma. E foi exatamente o que aconteceu para a nossa felicidade. Nós que temos em nossos corações o pensamento espírita, Allan Kardec foi essa luz que brilhou, chegando à Terra no dia 3 de outubro de 1804, ele trouxe nas suas mãos um luzeiro que iria iluminar a Terra. Quando os espíritos falam e os estudiosos começam a analisar, percebem que essa criatura, o professor Hippolyte, teve outras vidas também. Em uma delas, ele foi um sacerdote entre os druidas, povo que foi dizimado por Júlio César, o César romano. E mais tarde ele vem como John Hughes, também voltado para a religião, e que teve o decesso do corpo numa fogueira, dando testemunho da sua fé. Então nós vemos duas vidas importantes. E aí vem a terceira, nesse dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França, surge então essa criatura que possivelmente nem o pai nem a mãe imaginavam a tarefa que ele iria realizar ao longo da sua vida. E foi exatamente essa jornada que ele começou a perfazer. Apesar de vir de uma família onde todos estavam voltados para as leis, ele resolve entrar numa outra dimensão de trabalho junto à comunidade humana. Resolve ser professor, transferir os seus conhecimentos para outros corações, mormente os infantis e os juvenis, fazendo com que essas criaturas que vinham às suas mãos pudessem sentir a alegria de conhecer, a felicidade de ampliar a sua visão aqui na Terra, indo além das conjunturas materiais, além das conjunturas triviais
que é o apanágio dos corações, de muitos corações na Terra, eles vão descobrir na área do conhecimento uma outra dimensão de esforço, de vida e também de felicidade com o conhecimento, com essa cultura boa. E o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que lá na escola de Yverdon foi um destaque constante desde a sua chegada até quando saiu. Aos 19 anos, ele teve a responsabilidade de ser o dirigente dessa escola, que era uma das mais famosas na Europa. E vamos lembrar que as duas princesas brasileiras estudaram na escola de Yverdon, dirigida pelo professor Pestalozzi. Então, ele, aos 19 anos, substitui o professor Pestalozzi na direção dessa escola. Então, nós vamos observar a autoridade e a dimensão intelectual dessa criatura, que aos 53 anos recebe um outro convite. O primeiro convite que ele recebe foi o de se destacar na arte de transferir conhecimento como professor. Agora ele recebe um outro convite na arte de transferir responsabilidades morais, vivenciais para as criaturas, regra geral. Porque é quando ele recebe o convite de um amigo para... Me perdoe, eu me emociono pensando nisso, pensando em como eu devo ao professor Hippolyte, quanto nós devemos a ele, pelo fato de nos apresentar uma fé que vem embasada na ciência. Então, é uma fé que não tem contrapartida, porque se alguém quiser negar, a ciência vem e ratifica. Então, ele recebe o convite do senhor Fortier para observar as mesas girantes. E aí, então, se desdobra um trabalho gigantesco que ele realiza em 15 anos. Mas o que eu gostaria de destacar nessa nossa conversa sobre o Espiritismo é que numa manhã, possivelmente uma manhã de domingo, eu não sei, mas possivelmente ele recebe um presente. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, agora já sob o pseudônimo de Allan Kardec, agora já sobejamente conhecido pelo trabalho notável de apresentar as obras básicas dessa doutrina, que desdobra a filosofia com uma mestria invulgar, aliás, apresentando uma filosofia de uma forma totalmente diferenciada das filosofias vigentes, porque todas elas eram discursivas. Ele apresenta uma filosofia de perguntas e respostas diferente, e uma filosofia que vem embasada na ciência. A filosofia afirma, a ciência vem e ratifica. A ciência vem e dá o cunho de veracidade a essa afirmativa. Então, esse homem notável, que além do Pentateuco, o Pentateuco da Terceira Revelação, apresenta também a Revista Espírita, que ele vai desdobrando mensalmente, angariando informações que vêm do mundo inteiro sobre o trabalho que ele realizou, que já foi apresentado no dia 18 de abril de 1857, quando veio a lume o Livro dos Espíritos. Muitas pessoas já se desdobravam em mandar informações, em informar a respeito de acontecimentos mediúnicos, acontecimentos espirituais, dado aqui, além, alhures, em toda parte, e ele ia documentando tudo isso e colocando na revista espírita, que saía mensalmente. Então, vamos dizer que tenha sido numa manhã de domingo. Ele recebe um pacote, um embrulho,
que ele abre com aquela forma peculiar do homem bom, que é agradecido por tudo que vem das pessoas e do mundo espiritual positivamente para o seu coração. Ele abre e encontra um exemplar do Livro dos Espíritos, um exemplar encadernado, lindo, e o nome escrito com letras góticas, muito bonitos. Ele fica olhando aquele livro e depois abre. Quando vira a página, ele vê uma dedicatória. E essa dedicatória é peculiar, não é uma dedicatória comum, como ele esperaria de um presente daquele. Ali está escrito: este livro salvou a minha vida. Tem um espaço e mais adiante escrito ali: a minha também, reticência. Ele fica impactado com aquele livro e com aquelas dedicatórias. Então ele percebe que tem uma carta. E nessa carta ele vê o desdobrar do acontecimento que gerou aquele presente para ele. Então, um senhor diz que a vida estava muito complicada, não conseguia um emprego, a família estava vivendo quase na miséria e ele não encontrava um portal de saída, não sabia o que fazer para minimizar o sofrimento e resolveu então se matar. Foi até uma ponte sobre o rio Sena e ali ele olhou para o alto, viu as estrelas, a lua e ficou pensando se, além das estrelas, além da lua, existiria realmente um Deus que estivesse monitorando a vida de todas as criaturas na Terra e que possivelmente esse Deus o tinha esquecido. E quando ele coloca a mão no parapeito para se lançar nas águas do Sena, ele percebe que tem alguma coisa ali em cima. Ele pega aquela coisa e percebe que é um livro. Um livro? Alguém esqueceu um livro ali na ponte do Sena? Ele então vai até debaixo de um poste e abre o livro e lê a dedicatória que está ali. Este livro salvou a minha vida. Ele então ficou curioso, continuou a ler e virou a página, e virou outra página, e outra. E de repente ele percebeu que o dia estava clareando, a noite já havia passado e o astro-rei começava a iluminar a terra, como se esse astro-rei estivesse dizendo a ele: existe sim, além das estrelas, além da lua, alguém monitorando a vida das criaturas na Terra. Ele volta para casa, continua a leitura e depois resolve oferecer como presente do seu coração àquele que foi o responsável pelo livro, aquele livro que salvara a vida de alguém que também ia se suicidar e depois salvou a dele, que ia se suicidar também. Então ele oferece ao professor Hippolyte. O professor Hippolyte fica feliz com aquela forma da criatura de contar a ele a importância que o livro houvera tido para o seu coração. Naquele momento em que ele está muito feliz, alguém bate à porta e ele vai abrir a porta. É um jovem, um rapaz, moço ainda, que diz a ele: professor, eu vim buscar a nova edição da Revista Espírita. Ele sorri e diz: mas, meu filho, ainda é muito cedo. A outra revista saiu há 10, 15 dias e nós só teremos daqui a 15 dias uma outra edição da nossa revista. E o jovem responde: mas o Espiritismo é assim, Senhor. É uma luz que surge repentinamente como um raio iluminando os céus. O Espiritismo não pode parar, então a gente tem que correr atrás para poder receber todos os informes, todas as orientações provenientes do mundo espiritual.
O jovem se vai e o professor Hippolyte sorri, pensando nessa doutrina que ele, recebendo as orientações do mundo espiritual, trabalhou para que você, para que eu, para que nós pudéssemos pensar em termos de vida, vida abundante. O Espiritismo é como a luz do sol que surge, e naquele momento o coração do professor Hippolyte Léon Denis Rivail, Allan Kardec, não suporta a suprema felicidade de ver que o Espiritismo estava ganhando o coração da juventude também. Leva a mão ao peito e tomba. No dia 31 de março, também, parte para o mundo espiritual, como a águia de Aia, o nosso águia de Aia aqui do Brasil, e esse é lá da França. Alça voo para o Empírio, e nós ficamos com o Pentateuco da Terceira Revelação, e vale a pena ser estudado, ser lido, porque a doutrina espírita é radiante como um raio de sol. Até mais ver.